Tu sabia aí que 98% dos artesãos pensam como artistas? E talvez essa seja uma das causas de eles não terem sucesso. Mas calma aí, antes de tu me julgar, eu quero te dizer o porquê que eles pensam apenas como artistas. Embora eu venha causar polêmica, eu não quero polemizar, eu só quero te abrir os olhos. Por certo, tu que tá me assistindo é um desses, que pensa só como artista. Será que isso não tá ferrando com o teu negócio de artesanatos? E aí, artesão? Outra buenas? Só um bocadinho que meu olho aqui tá meio resseco. Hoje aqui um tema que assusta, eu sei disso, ele gera polêmica e eu vou te contar que volta e meia eu levo pedrada por isso. Mas eu preciso falar, pois eu tenho um compromisso com a verdade. Tudo começa aqui, ó, aqui dentro. Tudo é criado aqui e depois se materializa, se manifesta, se faz com as mãos. Tu já te deu conta que a gente tem dois lados? A gente tem duas mãos? A gente tem dois cérebros, não é mesmo? Não! Olha essa imagem aqui então. E essa outra não prova que a gente tem dois cérebros? Pois é, já parou para pensar que um passarinho, ele não voa com uma única asa só? E se ele voar bem com uma asa e mais ou menos com a outra, ele voa um tanto errado e com certeza ele vai cair, vai se machucar, quiçá até mesmo vir a morrer dependendo da altura que ele estiver voando. Pois bem, o que isso tudo tem a ver com artesanato? Eu tenho absoluta certeza que tu que tá me assistindo é um pássaro de uma asa só e até mesmo utiliza apenas uma única área do cérebro, pelo simples fato de que tu pensa como um artista. Só por isso eu sei que tu te sente assim e eu tenho certeza disso por anos de trabalho com outros artesãos e estudos, pesquisas sobre esse assunto, sobre esse tema de artista versus empresário. Quando a gente fala de artesãos, quase todos os artesãos se sentem muito mais artistas do que empresários. E tá tudo bem, talvez tu não saiba disso, mas eu tô aqui agora para te abrir os olhos. Embora a arte e o artesanato andem juntos, muitas vezes eles andam junto, lado a lado, o fato é que não são a mesma coisa. Eu, como tu, pensava da mesma maneira, pensava que eles eram a mesma coisa. Até o dia que eu tive um choque, que foi quando eu montei meu ateliê pela terceira vez. Eu quase quebrei. Eu só não quebrei porque acima de empresário e artista, acima disso tudo, eu tinha uma missão de vida. Eu tinha um propósito, fazer dar certo ou morrer tentando. Esse era um mantra, apenas esse mantra que eu repetia todos os dias na minha cabeça. Só para que tu tenha noção, aqui nessa época eu tinha 90% a cabeça de artista. Olha só essa imagem aí para te ter noção e para te ter ideia, que até fome eu passei para que o meu negócio desse certo. Para não faltar as coisas lá na minha casa, eu sacrifiquei a mim mesmo, o meu bem-estar. Praticamente eu me alimentava aí por dia com um pacote de bolachinha, com 2 latas de refrigerante, pois eu cheguei a pesar 60 quilos. Eu comia metade da bolachinha de meio-dia e metade da bolachinha na janta. E tudo culpa da minha mente artística, do meu lado artístico, da minha mente de artista. Só para que tu tenha noção, as peças eu cobrava ali 50 reais, eu colocava coisas daí de 500 nessas peças. Só para que tu tenha noção, em peças que eu cobrava aí 50 reais, eu colocava trabalhos, eu colocava detalhes e acabamentos de 500 reais em cima da peça. E o pior é que eu sabia que estava fazendo isso errado, eu sabia que estava errado e cobrando muito abaixo do que realmente deveria. Mas só para tu entender, eu fazia isso porque eu queria que as peças fossem as mais lindas possíveis. E esse lindo possível, para chegar nisso, as peças muitas vezes continham inúmeras técnicas extremamente sofisticadas e que nem ao menos eu havia combinado isso com o cliente. Mas eu queria entregar algo lindo para eles, para os clientes. Até que um dia aconteceu algo inesperado. Eu fechei uma encomenda de aproximadamente 20 mil reais. E essa grana, era uma grana e tanto, na época foi um erro e um acerto, ao mesmo tempo. Porque foi um erro pelo simples fato que eu quase morri por burnout ou por fadiga de trabalho. E um acerto porque realmente eu tive uma virada de chave gigante na minha vida, na minha mente, como um artesão empreendedor. E não foi só pela grana que deu para fazer, não. Olha só, eu preciso de um feedback teu através do teu like.
Então já vai deixando um like aqui nesse vídeo, pois assim eu posso ter um feedback e saber se esses conteúdos realmente fazem sentido, se te inspiram, pois é para ti que é artesão e tem um negócio, uma empresa de artesanatos. Como eu disse, uma grana e tanto na época. E isso foi um erro e um acerto ao mesmo tempo. Um erro porque eu quase morri por burnout. E não foi só pela grana que eu fiz que vale o acerto. O acerto tá na grande virada de chave que eu tive. Eu tinha aí aproximadamente uns 50 dias para entregar a encomenda. Só que não era 50 dias úteis, não, hein? 50 dias úteis vai dar aí uns 2 meses e meio, quase 3. Mas não, eu tinha 50 dias corridos para fazer. E isso não dá nem 2 meses, né? 60 dias tem 2 meses. Agora aqui, a essa altura, tu já deve estar sabendo o que eu fiz, né? Obviamente que eu coloquei todo o meu empenho, toda a minha energia vital naquilo ali, né? Só que, como eu coloquei toda a minha energia, eu coloquei mais do que o meu máximo, só para tu ter uma ideia, eram mais de 180 peças. Na verdade, eram 184 peças e 72 metros de correias de couro com 2 centímetros de largura. Não tem como eu esquecer disso aí. Mas o fato é que eu tive ali uma grande virada de chave ali. Como eu tinha muita coisa para fazer e um prazo extremamente limitado, eu tive que deixar o meu lado artístico, o meu lado criativo de lado, bem de lado, durante esses quase 50 dias. Eu nem falei, muito menos pensei com o meu lado criativo. Imagina aí se eu perdesse meia hora criando ou bolando uma peça. Eu não poderia me dar o luxo disso. Eu sei que muitos no meu lugar não pegariam para fazer e até mesmo dariam desculpinhas e ficariam de enrolação com o cliente. Porque ele me procurou foi exatamente por isso. Foi isso que fez ele me procurar. E talvez esteja aí, tu esteja te perguntando, e aí, qual foi a tão grande virada de chave que tu teve? Pois eu vou te contar que no dia da entrega, no caso do envio dos materiais para o cliente, eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu já estava lá sofrendo com a síndrome do burnout. Só para tu ter uma ideia, só para tu saber o que é e poder identificar caso tu esteja te sentindo ou já te sentiu assim. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, de estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. E a principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, só para te ter noção, eu terminei de montar a caixa na manhã, fui lá nos Correios postar e até aí tudo bem, eu estava 100% consciente, eu estava pilhado para entregar. Mas eu já tinha alguns sintomas do burnout. Só para tu ter ideia, um dia eu estava costurando e simplesmente enquanto eu costurava eu apaguei. E por muitas vezes eu tive esses curtos desmaios de cansaço. Mas por fim, quando eu cheguei de volta aqui no galpão, depois que eu fui lá levar as caixas lá e mandar pelo correio, eu comi o meu almoço, naturalmente. Isso aí já eram quase 3 horas da tarde, que eu me lembro muito bem. Foi questão de eu comer o meu almoço que eu, de fato, eu desmaiei. E dessa vez não foi por uns minutinhos, não foi por 15 minutinhos. Eu desmaiei por umas 15 ou 16 horas aproximadamente. Eu desmaiei pra valer. Eu fui acordar de noite, praticamente no amanhecer do outro dia. Ainda tava escuro, ainda era madrugada, tava amanhecendo. Mas pasmem, eu desmaiei na entrada da porta. Ali eu praticamente entrei em coma por causa do burnout. E mesmo passando por isso, eu tive uma grande virada de chave. Só que essa virada de chave me levantou 2 questões. A primeira foi o quanto eu estava disposto a repetir o feito. E a segunda era se eu ia repetir o feito, se eu ia fazer sozinho. Mas ainda assim, isso tudo não foi a virada de chave. Tu deve estar desesperado agora para saber, não é mesmo? Bom, a virada de chave foi quando eu olhei todas as peças no chão, e elas eram muitas. Olha só essa foto aqui de algumas delas. E quando eu me deparei com essa cena, eu vi que eu tinha uma indústria. Eu percebi que eu tinha um processo grande por trás disso tudo. Foi essa a virada de chave. Eu percebi que eu não tinha sido artista. Não foi o artista que fez tudo aquilo. Ali naquele momento. O meu ateliê
de artista jamais conseguiria atingir aquele ponto ali das 184 peças. Olha só, naquele momento, no meu ateliê, entrou um artista e saiu um empresário. Ali eu vi exatamente o que eu era capaz de fazer e se eu simplesmente deixasse de lado ou calasse o meu lado artístico. Eu vi toda a potencialidade que eu poderia alcançar se eu me dedicasse à produção das peças como um operário se dedica à produção na indústria, sem questionar, sem ficar inventando moda no produto, só executando. Eu percebi que o empresário tinha dado a meta de 180 vendas até o prazo do dia tal e que as operações só tinham que se virar para bater essa meta. E isso tudo sozinho. Bom, agora que tu já sabe aí o que aconteceu, me fala se tu já não desistiu de pegar muita encomenda ou encomenda muito grande, de fabricar muitas peças por medo de não cumprir o prazo, por medo de não se arriscar. Por vezes eu deixei, num passado mais distante, eu deixei muito dinheiro por causa desse medo. E eu tive a certeza de que eu era capaz, só que eu só tinha essa certeza de que eu era capaz depois de ter feito, depois que eu peguei para fazer. Porque até então eu só tinha a minha fé, a fé de que eu conseguiria. Só que só de fé, sem dedicação, não funciona. Por isso que sempre eu falo, junto com a disciplina, que a gente ainda pode aliar ainda mais a integridade. Esse tripé é muito forte, muito resistente e resiliente em qualquer área da nossa vida. Pega o macete. Disciplina, integridade e acreditar em si mesmo é um tripé poderoso. Vai levar tu e o teu negócio de artesanatos para um próximo nível de jogo. Pegou o macete? Olha só, eu quero te chamar para tu fazer parte lá do meu canal do Telegram. O canal se chama Guasqueiro Raiz. Nele eu passo dicas, insights, sacadas de empreendedorismo para ti que é artesão e me segue aqui. Alguma ideia, alguma sacada, um insight que eu posso ter ao longo do dia, eu corto lá no Telegram e posto lá. O link para tu fazer parte vai estar na descrição e no primeiro comentário. Olha só, eu não venho aqui jogar pedra no artesão artista, nem nada disso. Eu quero que tu, que pensa como artista, abra os teus olhos, pois o teu lado artístico, com toda a minha força da minha certeza que eu tenho, o teu lado artístico com certeza está impedindo de tu dar os próximos passos. Pois esse é um dos bloqueios que todo artesão possui. Só que esse bloqueio, ele pode ser desbloqueado. Porém, ele não pode ser eliminado, porque é parte fundamental do artesanato. A gente tem que saber usar o lado criativo. Ele tem a sua importância. O problema está em o teu lado artístico falar mais forte do que o lado empresário. Tu conhece o ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau. Bom, eu vou fazer isso aqui agora. Todo esse conteúdo matou a cobra. E eu vou te mostrar o porrete que matou a cobra. Eu creio que tu conhece algum artista famoso de televisão, não é mesmo? Algum cantor famoso, conhecido aí por todo o Brasil. Certo, então, ele é um artista, não é mesmo? Mas e aí, quem é que cuida de contratar os shows? Quem é que cuida da agenda dele? Quem é que apenas se dedica a cuidar das finanças, enquanto o artista se dedica a cuidar da sua arte? Por certo, me responde aí se tu já não ouviu falar que todo artista famoso ou jogador de futebol, eles têm um empresário por trás, não é? Olha só, agora, se tu não entendeu e nem te convenceu com o que eu te trouxe aqui, então o artesanato não é pra ti. Reflete nisso. Eu também tenho medo, às vezes, na verdade, quem tem medo é o lado artista. Porque o lado empresário sabe exatamente onde quer chegar, sabe exatamente o que quer fazer. Eu vou te falar um hack, um macete que eu hoje sou 90% empresário e 10% artista. Mas eu te falo para tu ter um equilíbrio, porque talvez tu não esteja no jogo que eu tô. Mas se tu tiver equilíbrio, tu vai te preparar para o próximo nível. E se falar de medo, coragem não é o oposto de medo. O oposto de medo é a negligência, é ser indiferente. Não sentir medo é ser negligente. Medo é importante a gente sentir medo, pois o medo faz com que tu reflita, haja com os pés no chão. Porém, tu tem que usar ele ao teu favor e não usar para te travar ou te impedir de atingir os teus objetivos. Os objetivos aí do teu negócio, do teu ateliê. Toma cuidado para ter
50% de equilíbrio entre o artesão, artista e o artesão empresário. Olha só, se ficou alguma dúvida aí, surgiu alguma dúvida a respeito do teu negócio, da tua empresa, do teu ateliê, aproveita o espaço de comentário, faz a tua pergunta, pois assim a gente pode trocar uma ideia e resolver isso. Pode ter certeza que eu vou adorar poder te ajudar. E também deixa a tua opinião aqui sobre o que tu achou desse assunto no vídeo. Eu preciso saber de ti o que tu achou desse conteúdo. Combinado? Me fala agora pra mim aí nos comentários. E se de alguma forma esse conteúdo aqui te ajudou, compartilha ele com algum amigo. Pode ter certeza que eu vou ficar muito contente se essa mensagem chegar em mais pessoas. Eu posso contar contigo para isso? E agora aqui, ó, eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa te aprofundar ainda mais e conhecer a fundo o teu negócio, o teu ateliê e possa assim encontrar o caminho que leva ao sucesso aos 5 em 30. Era isso aí, grato pela tua atenção, até o próximo vídeo, um grande abraço para ti e toca aí, ó. Tamo junto, até o último suspiro.